Boa tarde. Antes de mais, votos de bom ano para todos. A reunião do Sr. Presidente da República é conhecido qual era o objetivo e é conhecido também, já há algum tempo, qual tem sido a posição do Partido Social Democrata. Praticamente desde março, quando foi formulado o primeiro estado de emergência, que nós entendemos que é uma questão que não deve suscitar debates e contraditórios partidários, precisamente porque é um inimigo comum e, como inimigo comum que é a pandemia, deve unir os esforços e não dividir. E, nesse sentido, aquilo que nós manifestámos ao Sr. Presidente da República foi de apoio à iniciativa e, quando se debater e votar, digamos, a renovação do estado de emergência na Assembleia da República, o PSD votará a favor dessa mesma renovação. Também foi esclarecido pelo Sr. Presidente da República as razões porque é que se fará uma renovação apenas por 8 dias e nós subscrevemos a fundamentação que o Sr. Presidente nos apresentou. Precisamente porque os efeitos que eventualmente o período das festas poderão ter precisamente sobre um aumento da contaminação, digamos assim, só serão sentidos a partir da próxima semana. E nesse sentido, digamos que temos aqui um período intercalar absolutamente indispensável, ou seja, ninguém decreta o estado de emergência por ter qualquer prazer ou por qualquer obsessão, mas porque é absolutamente necessário. Eu sou sensível muitas vezes aos argumentos da liberdade, da limitação da liberdade, mas liberdade sem responsabilidade é algo que nós não podemos aceitar. E nesse sentido, poderão contar com o voto favorável do Partido Social Democrata para a renovação do estado de emergência e, ao mesmo tempo, estaremos disponíveis também para analisarmos os resultados mais sólidos e, de certa forma, mais razoáveis durante a próxima semana para se fazer uma nova avaliação sobre o que é que sucederá após esses 8 dias de estado de emergência. Portanto, foi este o conteúdo, manifestámos a nossa posição ao Sr. Presidente da República e, portanto, julgo que o fundamental da reunião fica aqui resumida. Nossa. Uma pergunta marginal. Hoje, ao longo do dia, temos vindo a saber de novos desenvolvimentos, primeiro a admissão, agora o comunicado que nós temos trabalhado também no site. O PSD, nas duas pessoas que têm sido bastante críticas, nomeadamente do Presidente, mas qual é a posição oficial do partido? A Ministra, neste momento, como está com as explicações que já deu, tem motivos para apresentar a posição e quer continuar? A posição do PSD relativamente a esse assunto, à semelhança da posição que tomamos também relativamente ao caso do Ministro da Administração Interna, é de que a demissão de um Ministro é da responsabilidade exclusiva do Primeiro-Ministro. E, portanto, nós não reivindicamos a demissão de ninguém. Aquilo que analisamos e, de certa forma, apreciamos são as condições políticas para que um determinado ministro, após um determinado acontecimento, poderá ter ou não ter essas condições. Nós entendemos que a Sra. Ministra da Justiça, não só por aquilo que aconteceu antes, por aquilo que se soube nos últimos dias, mas, acima de tudo, pelo comunicado da Direção-Geral das Políticas de Justiça, que foi hoje emitido, digamos que há aspectos que, se nós já tínhamos dúvidas, agora ainda temos mais. E, portanto, nesse sentido, esperamos que essas dúvidas possam ser esclarecidas no âmbito da Assembleia da República, devido, sim, penso que já está agendado precisamente uma ida da Sra. Ministra, e, portanto, queremos ver esclarecidas, porque, na verdade, as contradições aumentaram, e, aumentando as contradições, as dúvidas também, entre nós, também aumentaram. Mas, nem quer ver do PSD, de acordo com aquilo que disse, a Ministra tem essas condições políticas para permanecer no cargo? Antes de fazer qualquer
decisão ou tomada de posição relativamente ao problema da continuidade ou das condições políticas, eu acho que era bom ouvirmos a Ministra. Os dados que nós temos até agora não são, digamos que, propícios nem favoráveis precisamente a uma situação de continuidade. Mas é bom que se possa ouvir a Ministra e saber quais são os argumentos que ela tem. Agora, quer dizer, não fica nada bem ser publicado um comunicado da Direção-Geral e depois o comunicado diz coisas que nós não sabíamos até, pelo menos nas entrelinhas detectam-se, e depois o comunicado é retirado. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Portanto, se não estava bem, agora ainda está pior. É um problema do Primeiro-Ministro. Não tem qualquer recomendação ou conselho a dar ao Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Professor, em relação à renovação do estado de emergência, que é o assunto que trouxe a lei, agora está em cima da mesa uma renovação para uma semana, mas tudo indica que perante os dados da pandemia, essa renovação seja iminente também a partir da próxima semana, face aos números da pandemia. E essa renovação futura já irá coincidir ou irá abranger o dia 24 de janeiro, o dia das eleições presidenciais. Até que ponto é que há condições para medidas como recolhimento obrigatório, por exemplo, num dia de eleições nacionais? Sim, essas duas coisas são incompatíveis, como é natural. Mas por isso é que queremos aguardar pelos resultados e por ouvir quem sabe, nomeadamente investigadores e cientistas que têm trabalhado sobre estes dados. Queremos ouvi-los para que qualquer posição que venhamos a tomar, seja sobre o que for, dentro do estado de emergência e da regulamentação que existe do estado de emergência, nós possamos também subscrever, apoiar ou não apoiar essas mesmas medidas. Quer dizer, o facto de nós aprovarmos e votarmos a favor de um decreto de estado de emergência não quer dizer que nós não possamos ser críticos à forma como ele é regulamentado. E há aspectos do estado de emergência já passados, a períodos passados, em que nós somos relativamente críticos. Vamos ver, portanto, se o Governo determinar através, digamos que dos diferentes itens e dos diferentes requisitos, se corrigir aquilo que correu mal e melhorar no sentido que possa correr melhor, terá, obviamente, o nosso apoio. Agora, uma coisa é o quadro jurídico indispensável à gestão do Governo. E, portanto, o Governo não se pode queixar do maior partido da oposição, porque aquilo que nós estamos a fazer é dar todos os meios ao Governo para que possa governar bem e resolver os problemas dos portugueses. Depois, se o faz ou não, isso faz parte da apreciação política que nós iremos fazer e vamos fazendo, como é natural. Agora estamos em direto para a superfície, vou voltar um pouco atrás para voltar a perguntar sobre as condições políticas que tu falou da Ministra da Justiça continuaram a colocar depois desta polémica que temos assistido. Já é o Ministro, num curto espaço de tempo, que está envolvido em polémica. Me pergunta se estes dois ministros, o Ministro da Administração Interna e o Ministro da Justiça, para o PSD e condições políticas para Quer num caso, quer no outro, há uma deterioração clara das condições do exercício do cargo. Penso que quer no caso da administração interna, quer no caso do Ministério da Justiça, há uma deterioração, uma degradação. Pelo menos há aqui um problema de alguma falta de confiança naquilo que são as capacidades que estes dois ministros têm para lidar com os problemas, que alguns deles nem os conseguimos prever. Portanto, nós estamos a passar uma época que é uma época difícil e precisamos de um governo que esteja na plenitude das suas funções e da sua autoridade para poder, no fundo, governar bem. E nessa perspectiva, ter 2 ou 3 ministros que eventualmente têm problemas relativamente, digamos, à forma como lidaram com alguns dossiês, não ajuda o Governo a reforçar a sua autoridade. E nós precisamos que o Governo tenha autoridade para que possa governar bem. Um Governo sem autoridade e que não tenha a confiança da parte dos portugueses é um Governo cujas medidas, eventualmente, até podem ter um efeito inverso àquele que se pretende. E, portanto, nessa perspectiva, quando se falam de condições políticas, é no sentido de, penso que todos nós queremos, quer dizer, da parte do PSD não existe qualquer interesse em que o Governo governe mal,
porque se estamos a lidar com problemas de Portugal e dos portugueses, é bom que governe bem. E o nosso papel é, quando nós entendemos que não está a governar bem ou que está a tomar medidas que não são as mais adequadas, chamar a atenção precisamente para isso. E, portanto, o combate político não é só um problema de combate, é um problema de construção das alternativas. E, nesse sentido, se há pelo menos 2 ministros, neste caso, o último, do Ministro da Justiça, em que existe aqui algum nevoeiro em torno do que aconteceu e da legitimidade que tem a Ministra para tomar determinado tipo de medidas, é óbvio que a sua autoridade está afetada. Só para terminar, se considera que a imagem de Portugal não está com este caso da Justiça, mas também com o caso do... Eu posso especular um bocadinho sobre isso, mas não gostaria de o fazer. Ou seja, a nomeação está feita, as instituições europeias estão a funcionar e, portanto, se houver alguma coisa a corrigir, penso que será entre o governo português e as instituições europeias. Não tem qualquer reflexo sobre, digamos, que se a idoneidade e a confiança que se deve depositar no governo português está afetada ou não. Não tem razões para pensar nisso. Tá? Muito obrigado também. Boa tarde.